Antes eu não sabia falar nada. Antes eu ficava insegura porque eu não tinha muito vocabulário, me privava de muita coisa. Então eu não tinha uma pronúncia. Eu tinha uma ideia do espanhol como uma língua única, neutra, e era assim que eu falava. Mas depois eu percebi que não é bem assim. O meu espanhol deixou de ser o famoso portunhol. Aprendí principalmente a arriesgarme y no avergonzarme de entrenar el idioma. Me sentí insegura porque no tenía mucho vocabulario y me privaba de muchas cosas, pero después de las clases, todos los días, arriesgaba una palabra, luego una frase, una expresión, y creo que así es como se construye la fluidez, arriesgándose. Você começa logo a perceber que você está melhorando. Quando você erra, você já começa a identificar quando você está errando. E hoje eu me sinto muito mais confiante para falar e eu me arrisco muito mais por conta disso. Hoje eu já consigo me virar ali no espanhol. E eu ganhei a coragem de fazer isso depois das aulas, com certeza. Eu tenho visto muito o meu progresso. Eu estou muito feliz, já vejo muitos resultados. O conhecimento também da questão dos países, para mim, foi um divisor de águas. Hoje eu me sinto mais confiante em falar o espanhol. E eu senti que me ajudaram a escolher esse sotaque, trabalhar e focar nele para atingir melhor meus objetivos. Hola, hola, alumno de español. Yo me llamo Pamela, soy brasileña y también argentina. El español es mi lengua nativa y também o português. Seja muito bem-vindo. Esta é a primeira aula da Semana do Espanhol para Brasileiros, onde você vai descobrir como ir do zero à fluência no espanhol em 12 meses. Na aula de hoje, você vai descobrir 3 coisas que você não deve fazer se você quiser aprender a falar espanhol de forma fluente. Essa aula vai ser como uma desintoxicação dos hábitos que estão te puxando para trás nessa jornada. E é importante dizer que a Semana do Espanhol para Brasileiros é para você que quer falar espanhol, mas que sofre com timidez, tem medo de errar ao falar, se você já tentou aprender sozinho, mas ainda se sente travado no nível iniciante ou no básico do espanhol, ou até se você não tem vergonha de falar, mas não sabe por onde começar, não sabe que caminho tomar. Talvez você esteja pensando, será que esse é só mais um curso de espanhol que tem por aí? E faz sentido você pensar assim. Com tanta coisa que tem por aí, é normal você ficar com o pé para trás. Mas sabia que alguns dos nossos alunos pensavam a mesma coisa no início? Até perceberem que o nosso jeito de ensinar é bem diferente do que eles esperavam. Eu vou te mostrar alguns deles, tá bom? Voy a hablarte de nuestra alumna Claudia, que empezó a estudiar español porque su cuñada es argentina. Y fue eso lo que hizo con que ella se interese en aprender español, porque ella quería entender lo que decía su cuñada. Yo fui al súper y ella era cajera del súper. Y cuando me dice hola, yo le pregunté dónde venía. Ella respondió de Venezuela. Entonces empezamos a charlar. Yo dije que era una estudiante de español y hablamos si ella estaba gostando acá Brasil, como estava. E ela me contava que não estava gostando muito. Ela gostaria de voltar a seu país. Sua madre, seu padre estavam em Venezuela. E depois também, uma outra vez em la farmácia. Muito genial. Sempre encontro em el súper, sempre tiene uma venezuelana e pensa charlar. Acá, cerca de minha casa, tem muitos venezuelanos, pero não conosco, né? Pero estou caminhando em la calle, eu escucho ellos hablando. Y ahora vas a conocer nuestro alumno Junior Piola. Él vive en Nazaré Paulista, São Paulo. Y después de haber intentado hablar español con otros cursos, nos encontró en Instagram, aceptó el desafío de aprender con nosotros y ahora ya puede conversar en español. Escúchalo. Me chamo Júnior, sou brasileiro, tenho 56 anos, vivo em Nazaré Paulista, estado de São Paulo, Brasil. Sou casado, tenho 2 filhos, sou banqueiro. Sempre me gostou a língua espanhola. As canções, as películas me encantavam. Eu já fui à Argentina, Uruguai, e me dava ganas de falar
Infelizmente foram só 7 dias em Buenos Aires. Foi muito pouco. Me gostaria quedar 30 dias para conhecer todo que me encantou Buenos Aires. Os pontos principais, né? Avenida 9 de Julho, Caminito, Calle Florida. Não veio a hora de voltar a Buenos Aires. E me gostou em Argentina que se come muito bem, né? As parrillas, as empanadas, muito vinho. Eu tenho uma amiga chilena que vive aqui em minha cidade. De uns tempos para cá, estamos falando, né? Estamos charlando. Pode ser que melhore meu espanhol, minhas conversações. Ela é chilena, vive em Nazaré há 2 anos. Ela estava viajando e volvió há pouco tempo. Y también me gustaría presentarte a Camila. Ella es brasileña, es de São Paulo y empezó a aprender español porque quería hacer medicina en la famosa UBA, Universidad de Buenos Aires. Vamos a oírla. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Camila, soy brasileña de la ciudad de Franca, en el interior del estado de São Paulo. Antes do curso, eu tinha uma ideia do espanhol como uma língua única, neutra, e era assim que eu falava. Mas depois eu percebi que não é bem assim, que cada região, cada cidade, cada país tem seu sotaque, seu jeito de falar. E eu senti que me ajudaram a escolher esse sotaque, trabalhar e focar nele para atingir melhor meus objetivos. E hoje eu me sinto muito mais confiante para falar e eu me arrisco muito mais por conta disso. O que eu mais gostei no método foi o fato de ensinarem mais do que o idioma, foi uma imersão na cultura também. Aprendi principalmente a me arriscar e a não ter vergonha de treinar o idioma aqui. Antes eu ficava insegura porque eu não tinha muito vocabulário e me privava de muita coisa. Mas depois das aulas eu fui todo dia arriscando uma palavra, uma frase, depois uma expressão. E eu acho que é assim que se constrói a fluência, se jogando, se arriscando. E eu ganhei a coragem de fazer isso depois das aulas, com certeza. Esses foram alguns dos nossos alunos. Não pude colocar todos aqui porque senão a aula ia ficar longa demais. Mas imagine só se você tivesse uma história como essa. Se fosse você dizendo, hoje eu converso em espanhol tranquilamente. Imagine, você gostaria disso? Eu imagino que sim. Antes de partir para o conhecimento que eu quero te ensinar hoje, acho importante que você saiba como surgiu todo esse método que essas pessoas que eu acabei de te mostrar seguiram. Eu vou te contar rapidinho como surgiu tudo. A verdade é que eu enfrentei um grande desafio que nem todas as pessoas passaram. Eu saí do Brasil e fui morar na Argentina. Nessa foto sou eu com os meus pais na rodoviária esperando pelo ônibus que ia me levar para a Argentina. Eu decidi estudar no exterior porque eu sabia que fazer faculdade no Brasil não é para qualquer um. Ou você estuda muito para passar em uma faculdade pública, ou precisa ter bastante dinheiro para entrar numa faculdade privada. Honestamente, eu não me sentia inteligente o suficiente para conseguir entrar em uma faculdade pública, mas eu também não tinha dinheiro para pagar uma faculdade privada. Então, eu usei um recurso que eu tinha ao meu favor, que era o meu espanhol. E como eu sabia que na Argentina eu poderia estudar sem pagar nada, decidi ir para lá. Saí do Brasil e fui para Córdoba capital, para entrar na Faculdade de Línguas da Universidade Nacional de Córdoba, a UNC. Aí na foto você vê o prédio da faculdade. Mas vou te dizer que não foi aquela viagem luxuosa, não. Eu não fui para um apartamento todo chique, comendo empanadas, assado argentino à la parrilla. Não foi nada luxuoso. Eu até tentei gerar uma imagem com a inteligência artificial para que você veja como era, mas essa acabou ficando mais chique do que realmente era o meu quarto. Na verdade, eu fui para um apartamento de 1 quarto, bem velhinho. Não tinha móveis quando eu cheguei. Minha cama era um colchão no chão. A minha mesa era uma tábua fixa na parede. As minhas cadeiras eram de plástico. Ainda por cima, eu dividi o apartamento com outras 3 pessoas. Então deu para perceber que não era um intercâmbio de luxo, né? Às vezes, os meus amigos brasileiros me perguntavam: nossa, Pamela, deve ter sido difícil toda essa mudança, hein? E a verdade é que eu tinha tanta expectativa no futuro, eu me sentia tão sortuda por poder estar estudando de graça, algo que poucos brasileiros têm esse privilégio. Por isso, eu não tive tempo para me deprimir. Falar espanhol tinha me dado essa oportunidade. Caso você queira saber que faculdade eu fiz lá, foi o Professorado em Inglês, o que seria algo como licenciatura em inglês no Brasil. E como eu sempre gostei de inglês, eu estava confiante que estudar ali não seria difícil para mim.
Mas mal eu sabia de tudo o que me esperava no futuro. A parte boa foi que ali dentro daquela faculdade, com o inglês, eu descobri o que é realmente aprender um idioma. Porque para mim, o espanhol é algo materno, é meu idioma nativo, é algo que eu já estava acostumada. Mas não demorou muito para eu começar a me dar conta que aprender um idioma não era algo tão intuitivo, tão simples assim. Eu disse para mim mesma, tá tudo na internet, vai ser facinho. Eu acabei descobrindo da pior forma que existe uma forma certa e uma forma errada de estudar um idioma. E como faz diferença quando você estuda da forma certa desde o início. Mas já vamos chegar lá, eu vou explicar isso mais pra frente. Continuando. Eu comecei a perceber que eu não sabia tanto quanto eu pensava. Eu ia para aula, levava meu caderno, eu achava naquela época que eu estava fazendo tudo certinho, sentava lá na frente para não perder nenhuma palavra do professor. Quando eu chegava em casa, pegava meu caderno, ficava revisando a lista de palavras que eu tinha escrito, repetindo em voz alta, tentava até ver filmes no idioma, mas claro, colocava a legenda para não me sentir tão perdida. O problema era que quando eu tirava a legenda para ver se eu entendia alguma coisa, eu me dava conta que o que eu entendia era nada. Então eu ficava dependente da legenda. Além disso, a parte do falar era a parte mais complicada para mim. Quando eu queria formar uma frase, falar alguma coisa, eu travava. Eu esquecia das palavras, eu ficava nervosa, eu gaguejava. Eu não conseguia lembrar do que eu tinha aprendido na aula alguns dias antes. E o nervosismo, nem te conto, me atrapalhava muito na hora de falar. Eu lembro que eu sofria porque a data da minha primeira prova oral estava chegando e não adiantava o quanto eu revisasse, repetisse a minha lista de palavras, eu me sentia travada. E quando eu olhava para os meus colegas, que inclusive eram mais jovens do que eu, eles aprendiam rapidíssimo. Eles ouviam a palavra uma vez e pronto, já memorizavam. Eu lembro daquela sensação de ser deixada para trás, que me desanimava muito. E um dia eu disse, chega! Preciso achar uma forma que as palavras entrem e fiquem na minha memória. Mas eu senti aquela sensação de por onde eu começo? O que eu faço? Qual é o jeito certo? Sem falar que o tempo era curto, eu não tinha muito tempo para tentar métodos super demorados. Então, eu comecei a usar a criatividade e no meio do desespero por resultados, eu acabei descobrindo sem querer as técnicas que impulsionaram o meu aprendizado de idioma e que me levaram a desenvolver o meu inglês fluente. Eu vou falar dessas técnicas mais na frente, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Por exemplo, me dei conta que eu passava muito tempo me locomovendo. Eu passava mais ou menos 1h30 no meio de transporte público. Eu disse, isso é tempo precioso, eu preciso usar para aprender mais palavras. E aí nasceu a técnica de memorização em áudio. Me dei conta que eu também passava muito tempo esperando em salas de esperas ou filas. E aí nasceu a técnica de memorização lista. E enfim, depois vieram outras técnicas. E é possível que nessa altura da história você tenha a dúvida. Ué, ela foi para a Argentina para aprender inglês, mas como foi que ela acabou virando professora de espanhol? Então, houve uma grande mudança antes mesmo de eu acabar a faculdade. Chegou o ano de 2020, a famosa pandemia que todos nós passamos. Algumas pessoas têm más lembranças sobre essa época e outras boas lembranças. O ponto é que, quando essa crise chegou, eu tinha acabado de me casar. Eu conheci um argentino muito especial e eu não podia deixar ele passar. Então, casei com ele 1 mês antes da pandemia começar. Foi nessa época que eu comecei a conversar com uma professora que também era nativa da Argentina e que eu conhecia há muitos anos, a professora Ana Silvia. Ah, para quem não conhece a Ana, hoje ela é uma das professoras da equipe Somos Espanhol Online. Na época que começamos a conversar, ela tinha já se formado em letras há anos e também já tinha muita experiência dando aulas de espanhol para brasileiros. Então, já que os nossos alunos eram brasileiros e nós duas morávamos na Argentina, decidimos então iniciar juntas um projeto que ensinasse espanhol para brasileiros de forma 100% online. E foi no ano de 2020 que nós aliamos forças. Foi assim que eu passei de estudante de inglês para professora de espanhol. A professora Ana trabalhando nos bastidores, eu trazendo conhecimento na internet e a equipe trabalhando para realizar o sonho de criar uma grande comunidade, uma grande família de brasileiros que falam espanhol. E nasceu Somos Espanhol Online. E por mais que não seja um nome muito comercial, escolhemos Somos Espanhol Online para refletir a essência do que nós acreditamos e praticamos como equipe. É mais do que só um nome. Este Somos inclui
cada um de vocês, nossos alunos, professores e a comunidade que criamos juntos. Por isso, não importa se você está começando, se você já tem alguma experiência, aqui todo mundo faz parte do mesmo time. Uma comunidade onde o espanhol é o elo que nos une. Você, eu, nós somos Espanhol Online. Mas bem, agora que você já sabe como surgiu o nosso método, vamos ao conteúdo da nossa aula. E me diz a verdade, quem não sentiu aquela vontade de estudar espanhol depois de assistir uma série como La Casa de Papel, hein? Ou depois de ouvir aquelas músicas em espanhol, ou talvez depois de ter encontrado um nativo do idioma e ter achado lindo o jeito que eles falam. Mas aí vem a pergunta, para que você quer aprender espanhol? Hoje em dia, aprender espanhol é muito mais do que só um hobby ou um entretenimento. Saber falar espanhol pode te abrir portas para novas oportunidades, seja a oportunidade de estudar, trabalhar no exterior, ter um emprego melhor, acessar melhores salários, subir na posição dentro da sua empresa. Ao falar espanhol, você vai conseguir entender também muitos conteúdos que estão na internet, mas que hoje você não tem acesso a eles porque você não entende o idioma. O espanhol pode te ajudar a realizar o sonho de te levar a conhecer novas culturas, novas palavras, costumes. E claro, o espanhol também pode saciar aquele desejo que todo brasileiro tem de viajar. Imagine você viajando por toda a América sem ter problema nenhum para se comunicar com ninguém. Inclusive, mais de uma pessoa me procurou para me dizer que tinha uma viagem marcada para o exterior e precisava aprender espanhol para se comunicar lá. Imagine você finalmente assistindo uma série ou filme em espanhol sem precisar da legenda. Além disso, sabia que até a sua saúde mental pode melhorar por aprender espanhol? Porque já foi comprovado que aprender um novo idioma é uma grande prevenção contra o Alzheimer. Enfim, a lista dos benefícios que o espanhol traz é longa. Não sei qual é o seu objetivo com o espanhol, mas saiba que você pode ter acesso a tudo isso. Mas peraí, preciso alinhar algo importante com você. Se você veio aqui para aprender palavras soltas em espanhol, um pouco de vocabulário ou dicas de espanhol, já vou te avisando que não é isso que você vai encontrar aqui. Vocabulário você consegue encontrar em qualquer lugar da internet, é só dar uns cliques no Google que você encontra um monte de coisa. Mas aqui eu trouxe o conhecimento que eu desejava que alguém tivesse me contado quando eu comecei a aprender um novo idioma. Na sequência das 3 aulas da Semana do Espanhol para Brasileiros, eu vou trazer o que eu vejo que falta na maioria dos cursos de espanhol, o como aprender espanhol. Porque eu aposto que você já deve ter ouvido a frase: se você quer aprender um idioma, vai pra internet, você encontra tudo lá, você não precisa pagar nada, toda a informação tá de graça ali. Essa frase tá na cabeça de muitos brasileiros e muita gente, infelizmente, não chega à fluência do espanhol porque acredita nela. Porque acha que vendo vários videozinhos na internet vai fazer ela falar espanhol. Mas como assim, Pã? Não dá pra aprender espanhol sozinho na internet? Vou te explicar. Por mais que essa frase até seja verdade, ela não é toda a verdade. Essa frase esconde algo, uma informação crucial, que faz com que muitos brasileiros morram na praia, antes de conseguir realmente falar em espanhol. Sabe por que isso acontece? Porque esses brasileiros estudam do jeito errado. A maioria das pessoas provavelmente nem sabe que existe um jeito certo e um jeito errado de aprender espanhol. Elas acham que qualquer caminho serve. Então, para que você não faça parte desse grupo de brasileiros que vai morrer na praia, hoje eu vou te mostrar o jeito errado de aprender espanhol. E olha, como teria feito diferença para mim se eu tivesse visto essas aulas antes. E é por isso que, como conselho de amiga, recomendo que você fique atento até o final desta aula, porque saber dessas informações pode te poupar de ficar caminhando em círculos sem chegar a lugar nenhum. Papel y virome la mano? Listo? Empezamos! Agora eu vou te mostrar 3 erros que você deve ter todo o cuidado do mundo para não cometer. Eu vou ir do erro mais leve ao mais grave, assim você não leva um susto logo no início. O primeiro erro é ter pressa. E olha, eu super entendo as pessoas que querem aprender espanhol rápido, porque eu sei que esse desejo é reflexo do jeito acelerado que a gente vive hoje. Praticamente todo mundo tem uma vida corrida. Não é à toa que tanta gente escuta áudios em 2.0. Então, essa pressa vira a sua inimiga na hora de aprender espanhol. Quem nunca se sentiu impaciente na fila do supermercado, preso no trânsito, esperando um delivery que parece que nunca chega, ou quando você está andando na rua e bem na sua frente tem alguém andando devagar, quase em câmera lenta, ou pior, quando a internet decide ficar lenta. Provavelmente você já conhece essa sensação de pressa nesses momentos. Mas o que muita gente não percebe é que essa pressa acaba influenciando em várias das nossas atitudes. E aí, quando você começa a aprender espanhol, adivinha? Essa pressa também aparece.
A pressa de querer atingir a fluência o mais rápido possível. Muitos de vocês me contaram lá no Instagram que sofrem com isso. Mas você sabe por que isso pode ser um problema? Porque essa pressa pode te levar a pular níveis. Vou te contar uma história que aconteceu com uma conhecida minha. Vamos chamá-la de Vanessa, só para não dizer o nome real dela. Vanessa tinha acabado de começar a aprender espanhol porque iria viajar para o exterior. E como muita gente faz, ela se jogou na internet. Ela viu uns vídeos aqui e ali. E eu, sabendo que ela era meio apressadinha, disse para ela: Vanessa, comece fazendo isso aqui. Você precisa começar pelo começo, pelo conteúdo mais básico. E eu achava que ela estava realmente seguindo meu conselho. Mas uns dias depois, ela veio me fazer a seguinte pergunta: Prof. Pan, eu ouvi que eu preciso baixar um aplicativo para conversar com nativos em espanhol. Eu acho que é assim que eu vou acelerar o meu aprendizado. O que você acha? Eu respirei fundo e tive que ser muito sincera com ela. Eu disse: Vanessa, não seja apressada. Você está pulando do 0 para o 100. Você tem que ir aumentando a dificuldade dos conteúdos aos poucos, gradualmente. Agora você está começando a aprender as primeiras palavras. Começar a conversar com nativos ainda é uma atividade muito avançada para você. Isso pode te frustrar e te desanimar para aprender o espanhol. E tem muita gente que é apressada desse jeito. São aquelas pessoas que tentam, por exemplo, aprender espanhol ouvindo músicas. Elas colocam a música, prestam atenção, mas no fim elas ficam frustradas porque não entenderam quase nada. Então ela coloca um filme para tentar aprender espanhol. La Casa de Papel. Tokio, salta ya. No hay más tiempo. Salta ya. Va a ser difícil, profesor. Sabrás seguir sin mí. No, Tokio, no sabré. Salta ya. Siempre has sido mi ángel de la guarda. Chega o fim dessa cena e o que o brasileiro entendeu? Talvez nada. Mas entenda, é uma cena de conflito com muito barulho. Não dá para entender o que os personagens falam porque, além de ser um filme de ação, é uma cena criada para que nativos do espanhol entendam. Não é para você que está aprendendo o espanhol. Se você está começando, não se culpe por não entender cenas assim. Usar músicas, filmes e séries desse tipo para iniciar o aprendizado do espanhol é ser apressado, é pular níveis. Conforme você for avançando, você vai desenvolvendo o seu ouvido para entender o espanhol. E preciso ser sincera com você, aprender um idioma não é algo tão rápido. Você vai precisar de alguns meses para alcançar a fluência, no mínimo uns 6 meses. É um processo de médio a longo prazo. Digamos que aprender um idioma novo é como aprender a dirigir. Lembra que no início parecia ser super difícil? Tinha muita coisa para prestar atenção ao mesmo tempo. Tinha que pensar em colocar a marcha certa, em pisar nos pedais, ficar atento aos espelhos e ainda ficar de olho em tudo ao redor. No começo exigia muito esforço, mas hoje já não, porque você já automatizou esses movimentos. Com o idioma é a mesma coisa. No início você começa devagarzinho, tendo que prestar atenção na pronúncia, nas palavras, na gramática, tudo isso ao mesmo tempo. Você fica consultando o dicionário várias vezes, para pensar no meio da fala, mas vai chegar um ponto em que o espanhol vai começar a fluir naturalmente, as palavras vão começar a sair sem muito esforço. Mas para chegar nesse ponto, você precisa passar por cada etapa, sem pular níveis, sem ter pressa para chegar na fluência. Para partir para o segundo erro, preciso te apresentar uma pessoa. Esse é o Joãozinho. No dia anterior, ele terminou de assistir uma série em espanhol e ficou super inspirado em começar a estudar o idioma de forma séria. Então, ontem, ele começou a seguir vários professores no Instagram. E hoje, ele chegou em casa cansado do trabalho e ele se joga para relaxar no sofá. Ele pensa: já que eu tô sem fazer nada, eu tô com o celular na mão, vou aproveitar para tentar aprender alguma coisa de espanhol. Então ele abre o Instagram e aparece lá um montão de vídeos de dicas de espanhol. Ele vai assistindo os vídeos achando que está aprendendo espanhol, mas na verdade isso é um erro. E esse é o erro número 2. Tentar aprender espanhol com conteúdos aleatórios. E sabe por que isso é um erro? Porque você corre o risco de cair na curva do esquecimento. Já ouviu falar dela? Vou te explicar agora. Essa é a curva do esquecimento. Ela foi desenvolvida por Hermann Ebbinghaus, um psicólogo e filósofo alemão que fazia investigações sobre a memória. Esse homem que está aparecendo aí na tela. Um dia, ele começou a se perguntar como funcionava a memorização das palavras. Então, ele começou a fazer testes. E não foram testes com outras pessoas, mas com ele mesmo. Ele fazia uma lista de palavras e depois passava os próximos dias memorizando elas, uma por uma. E depois de um tempo, ele formulou a teoria da curva do esquecimento. Não precisa tentar entender esse gráfico agora, eu já vou explicar, tá? Para isso, eu vou dar um exemplo para que fique fácil de entender. Vamos dizer que, no vídeo que o Joãozinho encontrou, ele tenha aprendido
aprendido 10 palavras novas do espanhol que ele não conhecia. Segundo a curva do esquecimento, se o Joãozinho não fizer algo para fixar essas palavras na sua memória, 24 horas depois de ter conhecido essas palavras, provavelmente ele terá esquecido 50% delas. Ou seja, dessas 10 palavras que estão aqui em cima, ele não vai lembrar nem 5 delas no dia seguinte. Mas a coisa piora. 2 dias depois, provavelmente ele já vai ter esquecido pelo menos 70% do que ele aprendeu. Ou seja, 2 dias depois ele já vai ter esquecido 7 dessas 10 palavras. E uma semana depois, ele já vai ter esquecido provavelmente 90% dessas palavras. Ou seja, a cada 7 dias, o Joãozinho esquece 90% do que ele está aprendendo na internet. Talvez você esteja pensando agora. Entendi, prof. Pra não esquecer, eu vou pegar uma listinha das palavras que eu aprendi no YouTube e vou reler todos os dias. Assim, eu nunca mais vou esquecer do que eu aprendi. Pronto. Os apressados e os desleixados são os primeiros que caem na armadilha da releitura. Infelizmente, por mais que a releitura seja a forma que a maioria das pessoas escolhe para revisar, a ciência já comprovou que esse não é um método eficaz. Na verdade, é uma péssima opção, principalmente se for para aprender um idioma. E antes de que você discorde, deixa eu dizer o porquê. Existe um livro chamado Fixe o Conhecimento, que fala sobre a ciência da aprendizagem bem-sucedida. Eu usei muito ele para fazer essa aula aqui. E olha só o que ele diz sobre reler conteúdo. Acompanhe comigo aí na tela. Reler livros didáticos é, com frequência, um trabalho em vão e que deveria causar frio na espinha de todo estudante. Reler tem 3 pontos contra si. Primeiro, consome tempo, porque você poderia estar usando esse tempo para uma técnica mais eficiente. Segundo, não resulta em memória duradoura, ou seja, reler não vai te ajudar a lembrar do que você está aprendendo a longo prazo. Você pode até se lembrar para uma prova, mas para dali a 12 meses você provavelmente não vai nem lembrar. E imagino que não é isso que você queira, você não quer falar espanhol só por alguns meses, né? Então, reler o que você escreve no seu caderninho de espanhol provavelmente não vai te ajudar a aprender espanhol de verdade. Anotou essa dica aí? Ah, entendi! Então eu vou pegar a lista de palavras novas que eu aprendi e vou ficar repetindo em voz alta, várias e várias vezes. Assim eu aprendo. Outra armadilha sobre a repetição. Ficar repetindo palavras ou frases em voz alta também não dá muito resultado. Essa tática pode funcionar ao receber alguns números e guardá-los na cabeça enquanto você digita no celular, por exemplo, mas não funciona para aprendizagem de longo prazo. No livro que eu já te mencionei, há uma parte que fala sobre um estudo que foi realizado na Faculdade de Psicologia da UCLA, em Los Angeles, Califórnia. O estudo, ele solicitava que os professores que trabalhavam nessa faculdade identificassem o extintor de incêndio mais próximo da sala onde cada um deles dava aula. E adivinha, a maioria não passou no teste. Um dos professores, indignado, foi até a sala de aula e então descobriu que havia um extintor de incêndio bem ao lado da sua porta, a pouca distância da maçaneta que ele girava todos os dias, toda vez que ele entrava na sala de aula. A repetição não funcionou. Por mais que esse professor tenha décadas vendo aquele extintor de incêndio várias e várias vezes, isso não foi o suficiente para que ele lembrasse onde estava o extintor. A repetição não teve efeito. Agora, o que isso prova? Não é porque você repete a palavra várias vezes que você vai lembrar dela quando você precisar. Então, entenda, reler e repetir não são boas técnicas para memorizar a longo prazo. Certamente você acabará caindo na curva do esquecimento. Então, Prof. Pan, como eu faço para lembrar dessas palavras? Eu não quero esquecer do que eu aprendo. Você precisa fazer algo a mais do que simplesmente pegar conteúdo aleatório da internet. Você precisa ir além do que simplesmente ouvir e repetir palavras. Você precisa estudar do jeito certo. Eu vou falar como resolver isso na aula 2, onde eu falo o jeito certo de aprender espanhol, tá bom? Bem, já falamos do primeiro erro, que era ser apressado, o segundo, que era aprender espanhol com conteúdos aleatórios, agora vamos ao terceiro erro. Se prepare porque esse erro é matador de estudantes de espanhol. Ele é a causa do porquê há pouquíssimos bilíngues no Brasil. Para que este erro fique muito claro para você, eu quero te mostrar uma história que é mais frequente do que deveria. A personagem dessa história se chama Paula. Qualquer semelhança entre a história da Paula com a sua não é mera coincidência. Paula está empolgada, acabou de decidir que vai estudar espanhol e como ela tem uma agenda cheia e pouco tempo para estudar, ela se propõe a estudar um pouco todos os dias. Ela encontra uns vídeos de espanhol no YouTube e senta no computador para começar a estudar. No dia 1, ela diz: "Vou dar o meu melhor."
No dia 2, ela diz, continua avançando. Mas Paula começa a sentir sono. Ela diz, tô com sono, eu vou fazer um café. Mas claro que no caminho para ela pegar o café, ela dá uma olhadinha no celular. Esse meme é muito engraçado. Adorei. E depois de alguns minutos, ela se dá conta. Opa, passei 10 minutos olhando pro celular. E ela volta a estudar. Ela diz, o recreio terminou aqui, de volta ao estudo. Mas Paula esqueceu de colocar o celular no silencioso. E o celular avisa que tem uma notificação. Ela olha pro celular e diz, minha prima me mandou um meme, vou ver rapidinho. E Paula se distraiu de novo. O tempo passa. No dia 3, Paula não estudou. E dá uma olhada em como os livros começam a se acumular na mesa dela. No dia 4, ela também não estudou. No dia 5, também. No dia 6, Paula aparece de novo. Finalmente consegui sentar de novo para estudar. O meu gato ficou doente e não consegui nem parar para ver minhas aulas de espanhol. Hoje eu vou tentar colocar o estudo em dia. Mas aí ela percebe uma verdade desagradável. Ela vê que na mesa dela tem material acumulado dos dias que ela não estudou. Ela diz, nossa, tenho muito material acumulado, vou demorar muito para ver todas essas aulas. Então vamos lá, não há tempo a perder. E ela bota a mão na massa de novo. Depois de 10 minutos, acontece algo. Sabe de uma coisa? Agora eu não tô com vontade de estudar. Acho melhor eu fazer isso amanhã. Parece que Paula quer dormir, quer descansar, quer ver uma série, não sei. Mas Paula não estudou no dia 6. E nem no dia 7. Nem no dia 8. Nem no dia 9. Nem no dia 10. E no dia 11, Paula desistiu de aprender espanhol. Essa desistência da Paula, ela foi inconsciente, ela nem lembrou que tinha que estudar espanhol. Ela nem percebeu que ela desistiu. Paula cometeu o terceiro erro das pessoas que querem aprender espanhol. Esse erro é desistir antes de chegar no final da jornada. Paula teve iniciativa, sentou para estudar mais de uma vez, mas não durou muito. Ela desistiu, assim como você talvez tenha feito algum dia. Isso é muito frequente, eu vejo isso nos meus alunos de espanhol. Eles começam entusiasmados, com toda a vontade, compram o caderno de espanhol e aos poucos, devagarzinho, vão murchando, vão desanimando e de repente eles desistem completamente, inconscientemente. Se você já tentou estudar espanhol sozinho, provavelmente também já passou por essa vontade de desistir. E esse desânimo não acontece só para aprender espanhol. Aposto que já aconteceu com você em alguma outra área da sua vida, né? Aquela vez que você chegou entusiasmado no início de um curso, ou quando você começou a ir para academia, ou quando você iniciou um relacionamento amoroso, quando você começou a investir o seu dinheiro. No início, começou bem, super animado, mas não demorou muito tempo para você desanimar e aos poucos desistir. Esse é um dos erros mais perigosos, porque além dele te fazer perder tempo, ele faz você esquecer de muita coisa que você já tinha aprendido antes. Então, hoje nós aprendemos os 3 erros do aprendiz de espanhol. O primeiro, ser apressado, porque você vai querer pular níveis. O segundo é tentar aprender espanhol com conteúdos aleatórios, porque você pode cair na curva do esquecimento, cair na armadilha da releitura, na armadilha da repetição. E o terceiro erro é desistir antes de chegar no final. Qual desses 3 erros você cometia? A ideia agora é você não cometer mais esses erros, tá bom? E antes de terminar, eu queria dizer 3 coisas importantes. A primeira coisa é que quarta-feira, às 9 horas, vamos liberar a aula 2. O acesso vai estar no grupo de WhatsApp. Nessa aula, eu vou te mostrar o jeito certo de estudar o espanhol. Você vai descobrir como solucionar esse jeito errado que eu te apresentei aqui nessa aula. Porque tem solução, sim. As informações da aula 2 vão fazer a diferença para você, principalmente se você estiver começando a sua jornada no espanhol. E é importante lembrar que essa é uma série de 3 aulas. Uma aula depende da outra, elas estão organizadas em sequência. Então, se você perdeu uma aula, você já não vai entender o resto. A segunda coisa que eu queria te dizer é parabéns pela sua perseverança. Parabéns por ter chegado até essa parte do vídeo, porque apesar de que hajam mais de 1.200 pessoas que se inscreveram na Semana do Espanhol para Brasileiros, eu sei que não são todas que vão chegar aqui nessa parte do vídeo. Então, eu quero te parabenizar e agradecer pela sua perseverança. A terceira e última coisa é um aviso. Eu quero te avisar que eu acabei de fazer um post como esse lá no Instagram Somos Espanhol Online. E eu queria te pedir para você ir até esse post e comentar qual é a parte dessa aula que foi mais importante para você. Inclusive, coloquei aqui alguns comentários nas nossas edições anteriores da Semana do Espanhol para Brasileiros. Olha só. A Simone disse: acabei de assistir, estou bem feliz por estar aqui. Gratidão, Pã. Os erros sempre acontecem.
A Tita também disse, aula incrível, pura qualidade. A Cat disse, maravilhosa. Para mim, que já tentei algumas vezes aprender espanhol e acabei desistindo, foi muito importante a aula e me senti como uma aluna especial com não desista. Também tem o Fabrício, que disse, parece que você sabia que eu estava estudando errado, kkkk. Mas você me deixou mais inspirado para aprender espanhol. Obrigado. A Alexandra disse, a parte do esquecimento e desistência inconsciente me deu um tapa na cara, kkkk. Bela Paiva disse, muito bom, praticamente cometi os 3 erros. A Dani disse, aula maravilhosa, com certeza, ser apressada foi o que mais me pegou. E finalmente a Clara respondeu, aula muito boa, agora sei o que eu preciso fazer, não vejo a hora de assistir a segunda aula. Bien, llegamos al final. Si puedes, pon una alarma en tu celular el miércoles para recordarte de ver la próxima clase porque va a estar disponible por poco tiempo. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima oportunidad. Adiós.